Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 7º episódio do Líder em Flow. Hoje com um convidado para lá de especial, um grande empreendedor, mentor, e que eu conheço já de longas datas, que eu conheci numa palestra e me tornei uma fã. E hoje eu tenho a honra de recebê-lo no meu podcast, Fernando Seabra, de São Paulo, e agora eu convido ele para se apresentar. Seja muito bem-vindo, Fernando. E agora é contigo. Se apresente aí. Quem que é Fernando? Obrigado, Kátia. Obrigado pelo convite. Eu também sou fã da sua jornada. Se me recordo, a gente se conheceu num evento que fizemos em Bento Gonçalves, não foi? Tava um frio danado. Até precisei comprar um agasalho extra. Eu fui com pouco agasalho naquela viagem. Isso mesmo. É um prazer enorme contribuir aqui só nesse... o que eu chamaria aqui de um momento marcante na sua jornada que eu tenho acompanhado. Só gerar conteúdo para impactar os outros é sempre muito gratificante. Obrigado pelo convite. Deixa eu fazer uma breve apresentação aqui. Eu me denomino hoje um fomentador do ecossistema de empreendedorismo. Comecei essa jornada aos 46 do segundo tempo, aos meus 45 anos de idade, exatamente há 9 anos atrás. Eu tenho 54 hoje, quando eu fui convidado a me tornar diretor de empreendedorismo e startups da Fiesp. Aceitei o convite, um desafio, era uma coisa nova, eu não sabia como muito ia contribuir, e comecei a contribuir com um projeto que se chamava Acelera Fiesp, que acabou se tornando o maior projeto de incentivo à startup da América Latina. Isso começou como um trabalho voluntário, eu fazia de vez em quando, aí pediram para eu dar palestra, eu não sabia dar palestra, eu não falava em público, eu não tinha conteúdo, aí eu me desenvolvi tanto em criar os conteúdos que tinham a ver com a minha história e a me tornar um comunicador, e isso acabou se tornando um trabalho full-time, né? É engraçado que eu tenho um amigo aí que é uma pessoa que a gente admira muito, que é o João Kepler. Uma vez o João falou para mim, e o João era diretor na Fiesp só junto comigo, né? Ele falou: pô, Fernando, me manda uma proposta comercial aí só das suas palestras, porque às vezes pedem para mim, eu não posso, e queria indicar você só no meu lugar, eu não tenho agenda. Eu falei: proposta comercial para dar palestra? Eu falei: e assim que eu montei a minha primeira, o meu primeiro Só Media Kit, de forma bem rudimentar e amador, no meu Word, e assim o que era um trabalho só voluntário, isso se tornou uma profissão, e aí comecei a contribuir com os reality shows. Hoje eu sou o brasileiro que mais participou de reality shows de startup na TV mundial, só fiz 5 realities, aí me tornei, sou mentor, sou palestrante, sou professor, já dei aula em 4 MBAs, o mês que vem eu vou dar aula no ITA, da minha metodologia, e por aí, estou educando o povo, estou viajando o Brasil, e no fim eu vou falar do meu novo projeto, que é o Clube Bora Fazer, do qual vou dar um spoiler, você também faz parte com muito orgulho para mim. Então eu sou uma pessoa que está aí criando conteúdo, criando metodologias, para que os empreendedores tenham uma jornada, eu diria, com menos pedregulhos, mas tem que ter, mas com menos pontiagudos pedregulhos, e com mais acertos, entendeu? Legal. Você falou sobre a forma como a gente se conheceu, né? Foi um dia muito bacana, voltado para o empreendedorismo, e realmente era um dia muito frio, né? A gente aqui era acostumado já, mas você, quem sabe, sentiu um pouquinho mais. Mas aquele dia você falou uma frase que eu nunca esqueci, que foi sobre o network, né? A importância da gente valorizar realmente as oportunidades que a gente tem quando a gente está diante de uma grande pessoa. Então, qual é a pergunta certa, às vezes, para se fazer? Como não queimar um cartucho, né? Que às vezes a gente tem uma grande oportunidade, e qual é a pergunta certa para fazer, né? Qual é a pergunta certa que eu devo fazer? E isso me fez pensar muito, porque você trouxe muita questão do pitch de vendas, como a gente se vender, e foi algo, assim, para mim, novo na época, né? Isso eu acho que faz
foi em 2017, por aí, talvez 17. Foi 17, né? E aí, desde então, eu comecei a entender um pouquinho mais sobre o que é o pitch de vendas e perceber que a gente se vende o tempo todo, né? O tempo todo a gente está se vendendo. E criei um evento aqui em Nova Prata, que foi o Business Day. E esse evento eu tive o prazer de ter também a tua participação, falando um pouquinho sobre essa importância, né? E uma coisa que você sempre fala no Clube Bora Fazer é sobre um network sustentável. Eu acho que isso é fundamental para um líder ou para qualquer pessoa, né? Então, como você tem aquela teoria dos 3 Is, eu gostaria que você trouxesse ela aqui, porque eu acho que faz todo sentido e eu queria que mais pessoas pudessem ter acesso a esse conhecimento. Vamos lá, obrigado pela pergunta, porque a minha língua já estava pegando fogo aqui para querendo falar isso. O primeiro comentário que você fez é o que falar quando a gente encontra uma pessoa relevante, né? Primeiro, é importante a gente saber que o que é relevante para um não é relevante para o outro, né? O que é relevante para a sua vida pessoal não pode ser só profissional, mas primeiro acho que a gente tem que entender que o primeiro passo é tirar a pressão de nós mesmos de sempre só termos algo pronto e correto a se dizer, tá? Eu sou da política, eu acredito que se a gente não tem a coisa certa a se dizer, a melhor coisa é não dizer, né? Uma vez que o silêncio fala, eu prefiro lembrar de uma pessoa que eu encontrei, me deu um olhar, a gente conversou de forma só silenciosa do que uma pessoa que veio e falou uma bobagem na minha cara, né? Então entendam isso, o silêncio é fala, tá? E não tem nada de errado, isso é muito rico também, porque é relacionamento, tá? Você perguntou da teoria dos 3 Is do network sustentável. Eu crio diversas teorias e metodologias, e em cima das teorias que eu crio canvas, que são frameworks para os empreendedores fazerem os seus planejamentos estratégicos, as suas divagações, para tirar suas ideias, botarem no papel e do papel para o mundo, né? E baseado na minha história de vida, eu crio o que eu chamo de teoria dos 3 Is do network sustentável, que diz o seguinte: para mim, existem 3 tipos de networking. O networking interesseiro, o networking interessado e o networking interessante. A maioria das pessoas acham que fazer seu networking é ser interesseiro em relação aos outros e deixar os outros serem interesseiros em relação a si mesmo. Uma vez que as relações humanas são baseadas em espelhos das nossas percepções, né? Quem sempre trai os outros acha que sempre está sendo traído, né? Quem é interesseiro concorda com os outros serem interesseiros. Então, eu acho que a gente tem que ter sua consciência e tem que aprender com isso. A gente tem que ser só menos interesseiro, mas tem a aprender, né? Então, tem um networking interesseiro, só tem um networking interessado. Só como eu vou me tornar interessado na Kátia? Eu sei o que a Kátia faz, ela é gaúcha, ela trabalha com desenvolvimento humano, ela adora processos de liderança, atrás de liderança tem humanização, a tecnologia hoje é uma ferramenta para que a gente possa exponencializar o nosso capital intelectual. Então, aliás, ou seja, eu estou conhecendo a Kátia e me tornando interessado no que a Kátia só pode agregar na minha vida. Isso é networking sustentável. O que é networking sustentável? Só também tornar-se interessante para. Então, tem o interesseiro, o interessado e o interessante, né? Eu vou estudar a pessoa, eu vou ver o que na minha jornada só faz sentido para ela. Então, se a gente tem que conversar com alguém é interessante só para a gente, vamos entender como eu me torno interessante àquela pessoa e como eu me torno interessado naquela pessoa, né? Uhum. E eu tenho o meu canvas da teoria só dos 3 Is, onde os empreendedores
escrevem e elencam essas relações para que elas criem o seu network sustentável de uma forma só correta e não simplesmente só conheço alguém hoje e mandam um zap amanhã só pedindo um favor, só totalmente sem senso e de forma só descabida, né? Então, essa é a teoria dos 3 Is do networking sustentável: networking interesseiro, interessado e interessante. Aprenda quando você for interessado. E o interessante de entender as relações interesseiras, viu, Kátia, é que muitas vezes as pessoas veem valor agregado na gente que a gente não vê. Então, é um exercício de desenvolvimento só pessoal, entender por que as pessoas são interesseiras em relação a gente e as poucas vezes que a gente é em relação aos outros, aqueles que conseguem ser só poucas vezes. Essa é a teoria dos 3 Is. Legal. Então, é a gente saber também ser interessante para os outros e não só interessado no que eles podem nos proporcionar, no conhecimento, seja nas ações, né? É observar o quanto eu também posso agregar. Sem dúvida, isso, essa é a teoria dos 3 Is. E eu faço os eventos que você já participou, que é o evento de network sustentável, as pessoas entram lá nas minhas salas e eu começo assim: olha, gente, se alguém está aqui para se vender, só por favor saia. As pessoas estão aqui para se apresentar e imaginar como que amanhã eu vou ajudar o amiguinho e a amiguinha, né? Então, anotem contato e no meu framework tem assim embaixo: eu posso ajudar a Kátia? Sim, não. Se sim, como eu posso ajudar e quem eu conheço que pode ajudar. E no dia seguinte, eu tenho só dezenas de pessoas que estão trabalhando de forma exponencial para ajudar um grupo de pessoas só cada vez maior. Legal, muito legal. E isso também se aplica dentro, né, se a gente pensar de um universo das empresas, né? A gente às vezes pensa o empreendedor com outro empreendedor, mas se a gente analisar dentro de uma empresa, né, como que isso também pode acontecer com um líder? Às vezes tem aquele líder, diversos líderes dentro de uma empresa, como entre eles também é importante gerar esse network, né? O quanto um setor agrega com o outro, porque o que eu vejo muitas vezes é uma concorrência entre eles, sendo que eles estão trabalhando por uma mesma causa, por um mesmo objetivo. E entre eles, até, eu não sei se dá para chamar network, mas a teoria em si é exatamente aplicável para dentro das empresas, né? Como que também eu me torno interessante. Às vezes um departamento precisa de mim, e se eu me nego a ajudar, outra hora eu também posso ajudá-lo. Então, às vezes eu vejo a necessidade e me nego a ajudá-lo, porque em outro momento eu precisei e não me ajudou, e entra até uma questão de ego pessoal, né? Então, acho que você vê essa teoria se aplicando também dentro das organizações? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vê que grandes empresas, as grandes só big techs, né, e as grandes empresas, elas têm um ambiente competitivo interno muito grande, né? Tem pessoas que estão ali há anos, às vezes há décadas, ali só desenvolvendo uma carreira. Então, tem o conceito só constante de que a pessoa que sentar ao meu lado é minha concorrente, e o conceito só tradicional é que concorrente é inimigo, né? E a gente tem que tentar converter essa força para colaboração, né? Entender o que é jornada, que tem o cliente interno e o cliente externo. A jornada do cliente externo depende do nosso processo de colaboração. Então, eu sou do marketing, eu tenho que colaborar com a engenharia, que tem que colaborar com a logística, que tem que colaborar com o financeiro, que tem que colaborar com pesquisa e desenvolvimento. Se a gente não entende que nós somos uma jornada e um grande elo, e eu lembro de uma frase minha que diz o seguinte: uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, é papel do líder fortalecer cada elo fraco, né? E líder que chega em algum momento e fala: putz, aquele cara só foi culpado porque ele rompeu a corrente, ele não sabe o que é conceito de autorresponsabilidade, porque a responsabilidade é dele só como líder, e não identificou e não botou um pouco mais de solda naquele elo da corrente. Nossa, que legal essa analogia, adorei. Acabei de criar.
Nossa, sensacional, muito bom. Realmente, história sempre no lado mais fraco, né? Adorei, a corrente tem a força do seu elo mais fraco, né? Sim. Muito bacana. Agora falando sobre liderança empreendedora. Eu queria primeiro só falar sobre o Flow. O seu podcast chama Leader Flow. Isso. Né? Você sabe que o tema... as pessoas esquecem de recorrer à etimologia, né? E esquecem a importância do que é o Flow, né? Então, eu gostaria de lembrar as pessoas que Flow, eu diria, é o estado de harmonia, é o total estado de harmonia entre o nosso fazer, as nossas habilidades e capacidades. Legal. Aquele momento que a gente está fazendo algo e a gente perde o tempo, a gente pensa assim, nossa, nem almocei, já são 4 da tarde, né? Se eu pudesse só desejar algo para todo mundo que nos assiste, é que vocês vivam flow em suas atividades. Que legal. O total flow, né, ele nos conecta de uma forma, como você disse, que a gente nem vê o tempo passar, não vê as coisas acontecendo, e isso é sensacional. E é tão difícil, às vezes, a gente encontrar o estado de flow, né? Sim. A total entrega. E eu acho que tem 4 formas que a gente pode viver dia a dia, sobre tudo que a gente faz para encontrar flows, né? Primeiro, através do pensamento. A gente começa a concretizar só coisas no pensamento, né? Uhum. Penso, logo existo, né? Após o pensamento, a gente verbaliza o poder da palavra, né? Após verbalizar, a gente sente o poder da emoção. E após sentir, o poder da vibração. Né? Por isso que eu gosto tanto de fazer o que eu faço e de dar palestra da maneira só que eu dou. Porque eu penso, eu falo, eu sinto e eu vibro só nas pessoas e elas se transformam com aquilo. Se a gente faz isso, que seja de uma forma mecânica, mas a gente só começa a criar ferramentas e subsídios para encontrar melhor caminho só nas coisas que nós fazemos. Legal. Eu tenho uma teoria também que eu utilizo muito, que é o penso, eu sinto e eu ajo, né? Então, aquilo que você traz vibrando, né? Que eu acho que é a mesma ideia. Os nossos resultados, eles têm influência total sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente sente, então como a gente vive. Então tá aí, olha, mais um ponto que a gente tem em comum. Feliz. Bom, agora falando sobre, então, liderança empreendedora. Como você conceitua isso? Como você traz isso hoje dentro da tua vivência? Você sabe que a palestra que eu faço, que é uma das mais famosas, ela se chama Liderar para Inovar. E eu falo o seguinte, não existe inovação sem liderança, né? Uma vez que ninguém inova porque quer. A gente não é afim de chegar segunda-feira na empresa e falar, olha, eu vou mudar tudo que eu estou fazendo só porque eu adoro mexer em time que está ganhando. Sim, nós devemos mexer no time quando está ganhando, né? Porque quando está perdendo, acho que vai ser tarde só demais. Mas a gente inova, porque senão vem alguém e vai tirar a gente do mercado. Mas para isso a gente precisa de liderança, de processo organizado, de processo contínuo, de educação, de cultura, né? E para mim, o líder, a pessoa que promove isso dentro da organização, a pessoa, só estou fazendo essa analogia que eu nunca tinha feito, tá? A pessoa que pensa isso, a pessoa que fala isso, a pessoa que sente e vibra isso dentro da organização, tem que ser só muito inspiradora, né? E tem muito líder que acha que ser dono é líder, e tem muito dono que acha que ser dono é líder. Não, dono é dono, líder é líder, executivo é executivo. O bom empresário é aquele que monta equipes
que são multidisciplinares e complementares, né? Então, às vezes o cara só não é líder, ele identifica isso e cria um líder dentro da empresa ou traz alguém só de fora. Aqueles que não reconhecem isso só ficam dando murro em ponta de faca, tentando fazer a gestão humanizada das suas equipes, né? Exato. No entanto, acho que dá para falar só também que eu acredito que a gente desenvolve líderes, mas eu não acho que é algo que tem um by the book, só não acho que tem um manual. Olha só, tudo isso aqui se torna um grande líder. A pessoa, e isso tem a ver com perfil comportamental, com personalidade, com vontade, com missão de vida. Não tem nada de errado o cara ficar trancado numa sala preta, escrevendo linha de código. Ótimo, esse cara ele não é um líder, não tem problema nenhum. Exato. Não precisa ser, né? Não, mas a organização em algum momento vai precisar. Então, que não seja ele tentando ser o líder da organização. Exato. Sabe que uma das coisas que acontece, algumas empresas, antes de eu atender como consultoria, eles me procuram para fazer treinamento de equipe, onde eles estão preocupados em ter melhores resultados com a equipe. Só que quando você começa a fazer o diagnóstico inicial, né, o briefing inicial, eu identifico claramente que o problema é falta de liderança. Então, eu preciso abordar isso junto com o empreendedor, né? Eu estou falando de empresas hoje menores, onde o dono faz o papel do líder e eles não conseguem se posicionar como líderes, e sim como proprietários, com frases, por exemplo, mas eu sou dono do negócio, eu que mando aqui, eles têm que me obedecer, essa empresa é minha. Então, frases assim bem autocráticas, né? Bem ditadoras até. Então, assim, a gente trabalhar a liderança nesses pontos faz toda a diferença. Então, o empreendedor que consegue ter essa percepção, que consegue identificar que ele também precisa se desenvolver, vai fazer toda a diferença para o negócio dele. Então, acho que isso que você falou é muito uma realidade que a gente vive aqui ainda, muito assim, muito forte, sabe? Você está falando, acabei de criar um gráfico novo aqui. Olha aí. O gráfico só diz o seguinte, ó. Vamos ver se você consegue ver. No meio tem um dono, o líder, ele vive da empresa para fora, e o executivo é da empresa só para dentro. Todos fazem parte da mesma organização, só mais o líder, ele está mais com o olho no gato do que com o olho no peixe. E o executivo está com o olho no peixe. E o dono não sabe qual é ele, né? Então ele tem... E o líder hoje, ele tem que estar mais vendo o mundo. Isso tem tudo a ver com o conceito de startup, só que eu ensino, que é empreender, não é implementar suas soluções, mas é resolver problemas. O líder está no mundo reconhecendo os problemas que eles conhecem. Porque algo que você conhece, você pode resolver, né? E até então, até 20 anos atrás, o conceito de empresa eu vou criar soluções, fazer estratégia de comunicação e marketing e vender só para o mercado. Isso não funciona mais. Né? Agora é o inverso. Antes da gente produzir, a gente vê o que o mercado quer, né? Então a gente faz o mínimo produto viável, só pivota, escuta, testa, a gente põe só para vender em diversos landing pages de site com cores diferentes, modelos diferentes, preços diferentes, e quando chega no carrinho de venda, você vai pedir o cartão de crédito, só você fala assim, só desculpa, mas acabou. Não, mas você nem tem aquilo ainda, mas você está validando o conceito, né? Então, o líder é esse cara que está fazendo isso. Legal. Então, aqui um quadrinho novo para a gente usar nas nossas aulas. Olha que legal, gostei. Faz todo sentido, porque é notável, assim, quando você percebe uma empresa que não está tendo muitos resultados, ela não está focando muitas vezes nas pessoas. Como você falou, no perfil comportamental, às vezes insiste por anos numa pessoa que não tem perfil para aquela posição, mas por um vínculo familiar, por um vínculo de amizade, um vínculo histórico, a pessoa permanece naquela posição mesmo não trazendo resultados. E aí passa por uma série de mudanças, contrata
consultor contrata solução em tudo que é ponta, menos olhar para a pessoa ali do perfil mesmo, que talvez, às vezes, é a pessoa que não está sabendo liderar, né? Então, eu acho que é bem interessante isso, e esse líder também ter essa visão de formar os seus próximos, os seus sucessores, né? Sim. Aí entra uma questão de ter uma visão desse líder, esse líder saber também formar sucessores para assumirem o seu cargo. Isso também faz parte de uma liderança empreendedora, né? Eu uma vez coloquei numa palestra, que eu não uso faz tempo, isso é até bom porque eu lembrei agora, eu vou voltar a usar essa linha de suas slides, e eu mostro o seguinte, eu te mostro quadro de artistas renomados, Renault, Picasso, e aí te fala o seguinte, essas são obras de artes imortais, imutáveis, que estão aí nos grandes museus, só mundo afora. Uhum. E o líder esquece que todo mundo que ele tem dentro da organização são também obras de artes, mas em constante sua construção, que tem que ser diariamente só lapidadas. Então, se você só como líder não cria o ambiente, não alimenta o ambiente e não fomenta o ambiente para a formação dos seus liderados e para que eles se encontrem a melhor versão de si mesmo com os recursos que eles têm naquele exato momento, você não está sendo líder. Então, é interessante a gente abordar só muito esse tema, só porque a gente vê que o líder tem um papel só muito específico no resultado entregue, né? No produto ou no serviço entregue, só porque o produto ou o serviço entregue é feito só pelas pessoas que ali estão, e as pessoas têm que ser só nutridas, a gente pensa, a gente lê, a gente bebe, a gente se alimenta, se isso tudo é recurso que entra dentro da gente, né? Legal. Então, nessa analogia dos quadros, inclusive é importante tirar o pó deles, né? Tirar o pó. E nós somos uma peça de arte em constante evolução, que tem que ser só lapidada. Exato. Se o líder não reconhece isso, que muitos não reconhecem, aquilo vai ser só ele vai ser só uma pepita, só não vai ser um diamante nunca. Com data de vencimento logo na frente, né? E uma coisa que eu acho interessante também é que, nessa analogia aí que você trouxe dos quadros, quando eu falo assim, não tirar o pó, a gente vê muitas empresas, por vezes, nunca proporcionando um treinamento, um desenvolvimento, uma atualização, seguem processos super antigos, são resistentes à mudança, ao medo da inovação, né? Eu acho que a própria pandemia, ela acelerou muita coisa, né? Ela trouxe muita coisa relacionada à tecnologia que as empresas não tiveram muita opção, elas foram obrigadas a se inserir, né? Então, para muitos, aquilo era inovar, só que a gente sabe que em muitos lugares aquilo já era algo tão habitual que não era uma inovação. Então, quando a gente fala em atualizar, acho que é pensar um pouquinho também como inovar, sem, às vezes, tudo bem, a gente entende, os recursos são limitados e tudo mais. Como que a empresa pode pensar hoje, Fernando, em trazer inovação sem pensar em gastos? Como desassociar isso, sabe? Tirar inovação, para inovar, então eu preciso investir, preciso gastar. Como que a gente quebra um pouquinho esse padrão? Porque eu entendo que a inovação não está só relacionada a custo, né? Mas sim, às vezes, aproveitar melhor, de forma criativa, inovando o seu processo, sem agregar custos a isso, e sim, talvez, trazendo lucros. Como que você vê isso? Acho que a gente tem que primeiro afastar o bicho-papão dos novos termos, né? As empresas, elas sempre inovaram. Só tem um livro que eu gosto muito, que está fazendo sucesso agora aqui no Brasil, que é Feitas para Durar, Built to Last, não sei se você conhece. Onde é que está? Em algum lugar aqui? Como? Do Jay Porras. Eu não conheço, eu só ouvi falar, mas eu nunca... E eu tenho aqui autografado por ele, que eu comprei quando fiz o mestrado nos anos 90. Legal. E ele escreveu em 80, 90, a história das empresas duradouras só de 100 anos. Então, a gente sempre inovou.
né? E hoje as pessoas escutam o conceito, acham que tem que mudar o que elas fazem. Não, vocês têm que... vocês não têm só que mudar, vocês têm que fazer talvez mais constante, talvez mais barato, e escutando mais o mundo externo. Só por isso que tem que ter o líder, né? A minha definição de liderança é alguém que inspira um grupo para estar a fim de atingir objetivos compartilhados, né? Então, trabalhar a jornada, todo mundo junto, tem um objetivo compartilhado de atender melhor o cliente que está externo, né? Só que está fora. E se você incute o DNA de fazer isso só constantemente, acho que perde-se o medo de entender, nossa, a gente tem que inovar, só assim não vai morrer. Não, se você sempre inovou, né, você a cada 2, 3 anos você já lançava uma nova coleção, né, você viu o que vendia, o que não vendia você pegava só de volta só da loja e você criava uma coisa nova, só você falava com o cara lá na ponta, só você ia com o cara lá do balcão, só lá no varejo. Mas agora você tem que fazer isso mais rápido e melhor ainda, usando só tecnologia, então talvez vai ser mais barato, né? Só você vai errar menos, né? Você não vai ficar mais com estoque parado e não vendeu. Você tem como prever o que você vai vender, o que você não vai vender. Olha que espetáculo! Né? Mas o interessante é que esse momento de buscar assertividade gera um temor, né? Uma vez que mudar o que as pessoas estão fazendo de forma estática e de forma sua cláusula pétrea, elas vão ter que mudar, hein? E o ser humano tem medo de mudar, e tem receio, né? Ele prefere continuar fazendo. Mas incutir mais no dia a dia, então isso pode ser mais fácil e menos custoso. Faz todo sentido. E uma coisa que eu percebo, assim, no dia a dia, é que sim, realmente essa crença da mudança, que vai gerar custo, mas o que vai acontecer depois, a insegurança do que não se sabe, do que está por vir. Então, tu pode sofrer um erro ali na frente, tu pode errar, mas também tu pode acertar. Então, acho que eles precisam entender, os empreendedores, líderes, precisam entender que mudança, seja para uma organização, seja numa equipe, numa gestão, elas precisam acontecer, serem constantes e atualizadas, pensando que se errar, tá tudo bem também, porque a gente tem que aprender a errar rápido e barato. Sim. Então, se a gente erra rápido, se a gente erra e percebe que está errado, dá tempo de tornar isso assertivo logo à frente, tentando corrigir. Agora, se você nega o erro, não quer enxergar por teimosia, ego, muitas vezes, né, que eu acho que tem muito isso dentro das lideranças, um ego muito inflado, eu não posso errar, eu sou inacessível, né, toda aquela questão, eles acabam se prejudicando um time, prejudicando uma empresa, simplesmente por não reconhecerem o erro. Então, se eu não mudo, se eu não movimento, eu não erro. Então, a chance de permanecer perfeito é mais provável. Só que aí também me impede um crescimento, um desenvolvimento, e daqui a pouco de estar ganhando muito mais, de aumentar meu lucro, aumentar oportunidades, aumentar negócio, aumentar visibilidade e tudo mais, né? Seguindo essa linha, eu vou falar o seguinte, a gente pode também falar que uma das características essenciais para um líder atual é uma pessoa que busca pessoas bem melhor que si para atividades que te complementam. E o medo de achar alguém bem melhor que a gente, hein? Isso aí é grande. Imagina numa empresa familiar. Primeiro, se você tem espaço, como executivo, de ser melhor que o filho, que o neto e que o bisneto do dono, né? E numa grande organização, só de repente você dá espaço para um diretor só que vem de fora e resolve ampliar a atividade dele e o cara pega uma parte... Ou seja, mas quem não enfrenta esse medo não vai crescer. Eu acho que as gerações de hoje, né, elas vivem de forma menos angustiante esse medo. Eu acho que é mais natural, né?
Até porque eles gostam da mudança, né? Eles não gostam muito mesmo da rotina, então para eles a mudança é necessária. É engraçado pensar na geração dos meus pais, se eles falassem assim, nossa, eu conheço tal pessoa que está há 30 anos trabalhando numa empresa, aquilo ia ser o must, ia ser o sinônimo do sucesso. Hoje, se a gente fala para alguém de 20 anos, olha, se a tal pessoa está há 30 anos, vai ser sinônimo só talvez de fracasso. Mas se a pessoa não evoluiu, ela não teve novas oportunidades, ela não se abriu para o mundo. Meu Acomodada. Deus! Né, esse cara é um ermitão, né? Mudou. Diferença de visão de mundo. E não tem certo e errado, os dois têm a agregar, os dois têm coisas certas, os dois têm coisa errada, depende do momento que nós estamos. O negócio é não querer julgar o outro lado, né? Exatamente. Compreender. Eu estou trabalhando com uma empresa que até eu quero trazer a sucessora para fazer um podcast também, para falar um pouquinho sobre liderança de sucessão mesmo, empresa familiar, né? E a gente está trabalhando justamente isso, o mindset do pai para a filha que está assumindo. Então, quanto de mudança tem nesse processo? O quanto era certo uma vez e que agora já não faz mais sentido. E como trabalhar essas diferentes gerações, porque sim, na geração do pai tem gente que está de muitos anos na empresa, e na geração dela provavelmente vão ser períodos mais curtos. Então, como trabalhar tudo isso, sabe? Eu acho que é muito interessante a gente estar com a mente aberta e cada vez mais compreender o comportamento humano para saber lidar. E a liderança que não se atualizar, que não estiver apta a lidar com essas diferentes gerações, né, vai sofrer muitas dificuldades em ter resultados, porque vai tentar liderar de uma forma que não funciona para aquele estilo de perfil. Então, saber ser situacional, um líder situacional nesses casos também eu acho que é muito importante. Eu gosto também de trabalhar com famílias empresárias e eu gosto de analisar só 3 visões, né? Que normalmente o fundador, a pessoa de mais idade naquela organização, vê 3 interesses, ou 3 interesses deveriam ser vistos, reconhecidos, analisados. O interesse do fundador, o interesse da empresa e o interesse do herdeiro, né? Na cabeça do fundador, é interesse dele, às vezes, o herdeiro ficar na empresa, achando que é o interesse da empresa, mas muitas vezes é melhor para a empresa que esse herdeiro saia. Vá ao mundo só pegar informação e volte. Ou talvez nem volte, né? Mas é um modelo travado, antigo, né? Então, eu vou pegar aqui, se hipoteticamente, essa sua cliente atual, vamos supor que o pai ou o avô estão com a empresa há 50 anos. Se ela pode chegar num momento e num tamanho de empresa que entender que ela tem que ficar só 5 anos na empresa e vai ser melhor para a empresa, porque quem é mais importante? A empresa, só não ela. Porque a empresa tem seus colaboradores. A pessoa importante são as pessoas que fazem a empresa só ficar em pé, não o fundador e nem o herdeiro. Então, às vezes, o herdeiro dá o passo para trás, o passo para fora, a empresa tem um certo nível de profissionalização e ela vai crescer mais e vai durar mais, vai ajudar mais gente. E o próprio herdeiro vai receber os seus dividendos por décadas a fio e talvez não recebesse no primeiro passo. Eu acho que não é bem o caso dela sair, mas ela já tem... Sim, dela não, mas hipoteticamente. Sim. Mas já tem uma linha assim de sair um pouco do operacional como o pai dela fazia, né? Diferente de como o pai fazia. Então, a ideia, sim, é formar líderes para que ela consiga ficar mais estratégica do negócio, pensando um pouco mais fora da caixa. Que, de certa forma, é um pouco do que você trouxe. Aqui. Ela vai ser líder, vai ficar olhando para o mundo. Exatamente. Faz todo sentido. Isso aí.
Fernando, hoje tu tens uma equipe, pessoas que trabalham contigo, né? E eu acho que é legal você trazer um pouquinho assim de como vocês vivenciam isso, a questão das mudanças, né? As mudanças que acontecem rapidamente, que às vezes a gente precisa mudar, questão de cliente, às vezes muda. Tem empresas, por exemplo, que às vezes tem um cliente que domina toda a parte de vendas, o cliente maior, que é o que sustenta a empresa. E esse cliente saiu, como pensar uma estratégia, ou outros desafios, uma inovação, uma tecnologia que mudou. A gente viu esses dias o Telegram caindo fora, né? E quantas empresas sofreram ali, vendas, impactou em contratos. Como que isso, como que gerenciar uma equipe quando acontecem rápidas mudanças, e como manter a produtividade, o engajamento, e fazer com que todo mundo consiga se adaptar a essa mudança. Moça, deixa eu primeiro falar um pouco de mim. Como eu toco a minha jornada empreendedora. A minha jornada empreendedora é a minha imagem, né? São os eventos que eu faço, as pessoas que me contratam, as mentorias que eu dou, as palestras que eu faço e os projetos voluntários que eu faço só também. Então, se hoje aproximadamente só metade por cento do meu trabalho é voluntário, que é fomentar o ecossistema. No mínimo metade, às vezes chega a 70%. Uau! Tá? E tem cliente que eu falo não. O momento maduro de ser líder é despedir cliente, né? Quer saber? É difícil. É difícil, mas eu concordo que é um luxo e eu me dou esse luxo. E eu sou muito grato ao luxo de poder falar não. Porque primeiro eu analiso o quê? Será que eu posso ajudar essa pessoa? Tem gente que quer contratar gente e não está nem aí se ela vai ser ajudada, ela quer estar ali. Ela quer estar na foto, ela quer tirar selfie, ela quer estar na imagem. Não, eu primeiro quero realmente, se eu ajudo. Dois, será que essa pessoa vai aceitar minha ajuda? Porque tem gente que eu posso ajudar, mas a pessoa não vai aceitar, né? Então, a minha análise ela é muito alicerçada, mais em aspectos subjetivos do que subjetivos, mais em aspectos humanos do que técnicos, né? E terceira fase da minha análise será que essa pessoa vai crescer comigo ou vai ficar pisando na lama, né? Tipo assim, tem gente que é mala, né? Que vai ficar, né? Não quer se desenvolver, né? Eu falo não, né? Só não, obrigado. E eu ia falar da forma que eu trabalho com as minhas equipes. Hoje eu tenho 1, 2, 3... Eu acho que eu tenho 6 equipes que me atendem, só Brasil afora, né? E tem uma pessoa só que eu encontro pessoalmente. Então, eu tenho mais ou menos 20 pessoas que trabalham para mim, mas uma só eu encontro e vejo pessoalmente. As outras eu nem conheço. Então, essa é uma cultura nova, que a maioria das pessoas, elas não se sentem só confortável com isso. Né? E eu solto muito a rédea, vejo como é que tá, puxo, não tá, eu troco. Né? Eu não sou muito de ficar, não, vem aqui. Então, eu me acostumei muito com esse trabalho híbrido, e eu já trabalho assim há quase 20 anos. Uau! De pessoas que eu não tenho contato, que eu falo no telefone. Antes era, né, telefone, escritório. Eu nunca tive escritório físico. Eu tenho escritório em São Paulo, porque eu sou embaixador de uma empresa que é a segunda maior empresa de coworking no Brasil, mas eu fico lá 3 horas por mês. Né? Vou, almoço, só marco uma reunião, vai só 4 horas a cada mês eu fico. Legal. Então, e funciona bem? Para mim funciona porque eu gosto de ser volante, só gosto de ser múltiplo, de estar circulando. Eu só não consigo ficar muito físico, fisicamente fixo em algum lugar. E como que funciona, então, tu diria assim, pelo teu conhecimento,
para esses líderes que podem estar passando por esse momento de mudança? Como que eles vão engajar a equipe e trazer a equipe com eles para esse movimento? Olha, acho muito importante, eu quando falo de 3 passos principais para trabalhar a inovação em qualquer empresa, esses 3 passos são, primeiro entender que a qualquer hora, em qualquer lugar, né? Não tem amanhã nem semana que vem. Se você deixa amanhã, você já está fadado a ter problemas, né? Só não a fracasso, mas problemas, né? Então, a qualquer hora, em qualquer lugar, né? Outra coisa, você tem que viver choque, tem que ter choque só de cultura, mas já que o choque só vai existir, que seja provocado e gerado por você, né? Seja você líder, empreendedor, empresário, o protagonista do seu choque, para que você não seja vítima do choque implementado pela sua concorrência. Aí pode ser difícil, você pode quebrar, né? Choque e entender que você tem que ter uma tese, né? Você tem que ter só momento. Só ninguém sai se tornando só um grande inovador de uma hora para outra. E eu gosto muito de aplicar, ensinar a matriz de 3 horizontes só da McKinsey, que diz que no horizonte 1, a gente primeiro tem o objetivo de implementar inovação para reforçar o negócio atual. O horizonte 2, a gente implementa inovação para atualizar o negócio atual. E no horizonte 3, a gente cria só novos negócios. Então, a gente reforça, atualiza e cria. Legal. E é muito comum empresas de médio porte e familiares, agora eu posso inovar, né? Agora me deram carte blanche, agora eu posso ir atrás. O cara pega e ele quer mudar o negócio do dia para a noite. Não, vai dar errado. Você tem que caminhar. Você primeiro reforça, atualiza e cria. Matriz de 3 horizontes da McKinsey. Isso é tese de investimento. Legal. Muito legal. Porque não é fácil realmente, assim, pensando, às vezes, aconteceu uma mudança ali, está acontecendo uma situação que requer um comportamento diferente, uma atitude diferente, as pessoas estão com medo, estão resistentes, e muitas vezes não tem nem por onde, não sabe nem como começar, né? E aí, quando a gente fala em líder empreendedor, talvez as pessoas pensem que é o empresário que precisa ser líder. Não, é um líder que não é o dono da empresa, que também precisa ter uma visão empreendedora. E essa visão empreendedora é justamente isso, né? Como contornar tudo isso, é uma visão sistêmica do negócio, é entender da ambiência, é entender de como funciona esse ecossistema ali dentro. Como que as peças, quando começa a mexer, qual é o impacto, olhar para as pessoas, entender das necessidades, pensar também no impacto que isso traz para o negócio, porque a gente não pode fechar os olhos, porque nenhum negócio funciona, não existe uma empresa que não vise lucros, né? Eu acho que isso é um pouco até, sei lá, besta a gente pensar, é ilusório, né? E então, pensando assim, o líder também precisa ter um pouquinho dessa visão empreendedora. Pensar um pouco com senso de dono, né? Como que ele consegue agregar as partes, e não só eu penso na minha equipe, aqui na minha gestão, e o problema é do dono. Não, eu faço parte disso, eu faço parte desse ecossistema, então eu estou envolvido, a visão precisa ser empreendedora também, você concorda? Eu concordo totalmente, e às vezes o líder é só o que você falou, é o dono, às vezes só não é, e tem dono que quer ir atrás de líder e tem dono que não quer ir atrás, aí ele vai dançar, né? Você sabe que eu fui aluno de um grande mestre aí, eu fui aluno do Peter Drucker. Nossa, que honra, né? O Drucker, né? Eu sou um dos poucos brasileiros que fiz o MBA dele, e eu fui a última sala, só que ele deu aula em 98, tá? E o Drucker, ele fazia uma pergunta que eu faço para os meus mentorados, que é o seguinte, imagina se você não tivesse a sua empresa hoje,
Tá. Se você tivesse um outro setor qualquer, você investiria no seu setor atual? Parece uma pergunta boba, né? Né? Mas imagina se você não tivesse os problemas, você fosse extremamente bem-sucedido e você tivesse carta branca para investir em qualquer setor. Você investiria no seu setor hoje? Se sim, qual vai ser o seu próximo passo? Se não, o que você vai fazer? Né? E foi dessa forma que o Drucker foi consultor da GE e ajudou a GE se desfazer de N setores onde ela era segundo ou terceiro. Né? Ela quis focar em ser primeiro e ser melhor sempre. E tem gente que está feliz em ser o primeiro, mas você tem que saber. Você tem que saber. Porque tem muita gente que vive sendo o melhor, mas é o quinto. Aí você vai ser uma pessoa de quinta, com uma empresa de quinta, comendo peru e arrotando fazão. E não dá mais para ser assim hoje em dia. A máscara cai logo. Verdade. Eu acho que é muito importante assim, a gente conseguir levar isso para as pessoas cada vez mais, de que a visão de empreendedorismo não é só para quem é empreendedor, dono de um negócio, né? Até empresário e empreendedor tem uma explicação diferente, são categorias diferentes, né? São funções diferentes. Então, quando a visão empreendedora, ela não é só para quem está empreendendo, mas é para quem está ali querendo crescer. E não significa abrir um negócio, mas sim ter mente empreendedora. Né? Vestir a camisa, né? Exato. E para quem quer buscar, Fernando, conseguir ter uma visão mais empreendedora, talvez alguém que está assistindo deve pensar assim, tá, então eu quero ser mais empreendedor, eu quero poder contribuir mais com a empresa. O que eu devo fazer para ter mais essa visão? Que características e habilidades que eu preciso desenvolver para começar a pensar mais como uma mente empreendedora? Bom, a gente vive um momento do conteúdo disponível, né? Isso gera uma facilidade, mas uma grande dificuldade, porque as pessoas podem acessar tanta coisa hoje para se desenvolver. Você entra ali no... Eu estava só com uma lista aqui da quantidade de vídeos que são postados a cada segundo no mundo, no YouTube. Isso é uma coisa absurda, né? Tem muita coisa boa, mas tem mais coisa ruim, né? Uhum. Então, acho que o primeiro passo é identificar o seu perfil, né? Porque o que você busca tem que ser coisas que te complementam. Tem gente que está buscando conteúdo, sua formação e atualização, que não vai fazer só ele se desenvolver. Eu, por exemplo, eu não vou buscar podcasts e livros e entrevistas em finanças e em M&A, porque isso para mim não vai fazer muito sentido, né? Você vai buscar só na sua área. Então, primeiro, se conheça, né? O que faz você feliz, né? Na semana passada, uma seguidora só me perguntou, só como eu encontro dentro das coisas que eu gosto, só coisas que eu monetizo, porque eu estou fazendo coisas que eu adoro, mas não me dá dinheiro. Aí eu na hora só rascunhei e aí criei o funil da realização. Tá até lá no meu Insta. Aí falei o seguinte para ela, como é que foi? Falei o seguinte, lá no topo do funil, você vai escrever o seguinte, você vai escrever coisas que eu gosto de fazer. Mais para baixo do funil, você vai escrever assim, no que eu sou acima da média. Porque tem muita coisa que você gosta, que você adora só fazer, mas você vai ser bom e vai ser monetizado em algo que você é acima da média da população. Tá? E você, cidadãozinho aí, só que nos assiste, já saibam disso. Se você treina, pratica alguma coisa, 17 minutos por dia na sua vida, só você vai ser melhor do que 95% da população mundial que faz aquela coisa que você treina 17 minutos por dia. Então, só não adianta você ir no fim de semana
e correr só 30 quilômetros, você vai passar mal e vai quebrar, né? Vai todo dia, a teoria dos 17 minutos só por dia e 95, né? Uhum. Então, o que você gosta de fazer, 2. O que você é acima da média, 3. Dentro do que você é acima da média, o que o mundo precisa. Porque tem coisa que você é super acima da média, mas o mundo não precisa, meu. E do que o mundo só precisa, o que alguém vai te pagar. Então, 1, 2, 3, 4, né? Aí eu falei para ela, quem sabe você identifica alguma coisa que você gosta e alguém paga. Mas passe só pelo funil na fase 2 e 3. E, de novo, as pessoas não esquecem disso. Esquecem de ser melhor que os outros em alguma coisa e esquecem de que elas só vão ser remuneradas em cima de algo que alguém precisa. Sabe que eu tenho uma excelente história para contar agora, bem rápida, sobre isso. Uma pessoa também do meu convívio, né, começou a se perguntar, ela recebia muitos elogios das mesas postas que ela fazia. Ela fazia jantares para receber os amigos, familiares, enfim, e sempre arrumava a mesa assim, de uma forma que para ela era tão simples, mas gostoso de fazer, e ela recebia tantos elogios, e ela começou a ser convidada, me dá dicas, fala sobre tal coisa. E ela começou a perceber que isso era algo que ela gostava muito de fazer e que ela fazia muito bem feito e que realizava ela. Ela foi lá e investiu, e hoje ela ganha dinheiro trabalhando com mesa e etiqueta. Então, dando treinamentos, ensinando um casal a preparar uma mesa, a namorada que quer fazer um jantar para o namorado, como que ela prepara a mesa com detalhes, aproveitando o que tem em casa. Então, ela percebeu nisso uma oportunidade de negócio. Sensacional. Então, aproveitar o que você falou, é fazer esse exercício, né? Isso aí, esse passo a passo, o funil da realização, e ela fez de forma orgânica. Mas tem gente que não sabe, então põe no papel, e eu ensino as pessoas, escreve no papel. Nossa, muito legal. Bom, agora a última pergunta aqui que eu quero te fazer nessa trajetória do Fernando, né, de tantas experiências com tantas empresas, organizações, no Shark Tank, onde teve grandes vivências também com startups, que é um mundo que você vive cotidianamente. Quais são as lições mais valiosas que você aprendeu ao longo dessa trajetória? Eu aprendi com os meus grandes tombos, tá? E a maior só delas foi não suba no rabo de foguete de ninguém, tenha o seu próprio foguete. Básico. Todas as vezes que eu dei errado, eu subi na história de alguém só para ter algum sucesso que não ia ser meu, né? Aí quem teve sucesso só ninguém, só todo mundo se quebrou a cara, eu quebrei junto. Então, só primeiro descubro o que eu chamo de a sua verdade. Eu criei um dos artigos que eu publiquei esse ano aqui, foi a teoria do encontro. Alô? Oi, tô ouvindo. Opa, travou. E eu ajudo o empreendedor a viver a verdade dele. É por isso que eu escrevi a teoria do encontro. Que diz o seguinte: primeiro descubra a sua essência, aquilo que é inato seu, mas você tem que desenvolver, né? Porque aquilo que é inato seu e você desenvolve é o que vai fazer você ser acima da média. E muitas vezes só pode ser a sua esquisitice da infância. O sistema educacional, o sistema social, familiar e de amigos fez você só deixar de lado porque você se sentia o esquisito. Às vezes essa esquisitice é que vai fazer ser aquele adulto, o adulto brilhante que você quer ser, o ser extraordinário, né? Que legal. Então, essência, 1, 2, vocação. Tem gente que está aqui pronto, né? A minha essência é compartilhar, a minha vocação é educar. E 3, viver o seu day one, aquele dia que você tem a virada de chave. E o meu day one foi ter descoberto o poder dos relacionamentos humanos. Só na toa que eu faço hoje um projeto só global, onde as pessoas só trocam conhecimento, só fazem seu network sustentável. Então, essa é a teoria do encontro, que ajuda as pessoas a, às vezes, não necessariamente achar o caminho, mas sair do caminho errado.
Olha, sair do caminho errado é mais importante que achar o caminho, gente. Identificar que está no caminho errado, né? Porque você vai saindo e uma hora aparece. Tá? E só encontra quem busca. É isso. Legal. Só encontra quem busca. Maravilha. E agora, para finalizar, Fernanda, até porque a gente já está no nosso limite de tempo, poderia explorar muito mais, sei que você teria horas de conhecimento para compartilhar aqui facilmente, né? Para a gente finalizar aquele bate-bola do podcast, que é tradicional, que eu faço para todos os convidados, qual é o teu sonho? O meu sonho hoje é atingir membros em 1.000 cidades com o meu clube Bora Fazer. E eu tenho 500 cidades. Uau, já está na metade. Em 6 meses. 6 meses. Legal. Qual é a sua principal fonte de conhecimento? Essa é difícil, hein? Essa é difícil. Acho que é sair para fazer os meus eventos. Porque cada vez que eu saio de um palco, eu sei mais do que quando eu entrei. Legal. Tá no mundo, tá interagindo. Esse é um conhecimento que não tem preço. Não tem livro, não tem faculdade. Fazer um evento, por exemplo, ter feito esse ano o Startup Day do Sebrae em Macapá, sua capital do Amapá. Deu uma palestra para 700 pessoas em um palco circular, e no fim da palestra veio uma empreendedora me agradecer, a dona Maria Antônia, com seus 1,45 m, com 76 anos de idade. Isso foi num sábado. Ela me agradeceu de falar como a minha palestra de inovação abriu a mente dela só para ela montar o negócio que ela está fazendo agora. Sábado, na terça-feira à noite, ela entrou na minha aula online, estava dando a minha aula da metodologia Sopit Canvas, e fui explicar só para ela. A senhora sabe, só dona Maria Antônia, o que é pivotar uma ideia? Ela falou, não, explica. Escuta o seguinte, imagina a senhora saiu de manhã para vender aí em Macapá suco de cupuaçu, mas naquele dia ficou nublado e ninguém quis o suco de cupuaçu, só todo mundo pediu o suco de açaí. A senhora voltou a casa a tempo, fez suco de açaí, congelou o suco de cupuaçu, veio e voltou e vendeu tudo lá na praça. A senhora só pivotou a primeira ideia, porque você foi e escutou o mercado. Isso é pivotar uma ideia, viu, dona Maria Antônia? Isso, para mim, me ensina de um jeito que você não faz ideia, sua Kátia. Só poder ensinar da forma simples e mudar a vida da Maria Antônia. Transformar vidas, né? E o que poucas pessoas sabem sobre o Fernando? O que poucas pessoas sabem, uma coisa que eu comecei a falar há pouco tempo atrás só, e a partir do momento que eu comecei a falar, eu, inclusive, me desenvolvi mais eu acho que quando a gente supera situações difíceis e escancara só para o mundo, a gente se desenvolve mais ainda. Mas tem que ter muita coragem, tá? Eu escrevi um artigo recentemente, só que com esse título: Ex-gago cria metodologia Pit Canvas, se torna apresentador de TV e palestrante de renome. Legal. E eu falo, em muito tempo eu tive vergonha de expor isso. Hoje, só para mim, me alimenta e me contribui. Que legal. E parabéns. Obrigado. Por isso. Uma característica forte do Fernando. Eu sou meu cabeça dura, assim, para a minha esposa só que fala, né? Ela fala, eu falo, mas você só compra o que você quer no final, né? Então tem que ter muito tato, assim, tem que entrar na... Bons argumentos. E o que te move? O que me move é poder levar hoje conhecimento a uma quantidade de pessoas que jamais teriam acesso ao meu mundo. E, para mim, isso acontece graças à tecnologia, que a gente tem que usar a nosso favor hoje. Então, não tem
eu sou contrário àquela frase, o que vai acontecer com o homem com a tecnologia? Não. O que vai acontecer com o homem que usa a tecnologia a seu favor e com o homem que não usa a seu favor? Eu uso a nosso favor, a favor da humanidade, meu, de você, das pessoas que me seguem, e chegar a lugares igual eu fui para Macapá, né? Hoje estou em 500 cidades com o meu projeto. Legal. E para finalizar, Fernando, um conselho, uma dica que você dá para quem está querendo desenvolver-se, ser um líder melhor, um empreendedor melhor? Eu acho que a melhor coisa hoje a se fazer, eu vou falar de empreender, tá? A pessoa quer empreender, eu quero pegar as minhas economias, primeiro vá trabalhar na área, né? Lembra que o dinheiro que você vai investir, você pode ganhar de volta, né? Às vezes ter muito dinheiro é ruim, né? Às vezes é melhor ter um pouco menos, porque você vai ser mais inteligente na forma do seu recurso financeiro, né? Mas se você aplica errado esse tempo, você vai perder um tempo que não volta, você vai ter um desgaste emocional, seu pessoal e familiar que às vezes é irreparável. Então, busque experiência fora. Veja se o mundo aceita o que você faz, quem você é, se as pessoas o precisam. É o funil da realização, né? Aonde você é acima da média, se agrega em alguém paga. Faça isso fora, veja, busque validação fora de você. Porque hoje a gente vive um mundo muito tecnológico e faz as pessoas não escutarem o meu item 2 lá da jornada do encontro, que é a vocação. A palavra sua vocação vem do latim vocare, que significa só chamamento. As pessoas ficam muito clusterizadas só nos seus mundos com tecnologia e não escutam o mundo, só não escutam o que está fora. Às vezes você está escutando, você olha para o mundo, só você escuta silêncio, mas o mundo está gritando, você que não está escutando. Exato. Perfeito. Sabe, só vou complementar, quando você falou daquilo que te liberta, quando a gente aceita o nosso, quem a gente é de fato, né? Nossos problemas, nossas dificuldades. Nossas dificuldades. Eu hoje também trabalho muito usando a minha voz. E uma vez eu era tão tímida. As minhas origens são de origens do interior, de origem simples e humilde, e que eu jamais imaginei que eu pudesse chegar onde eu estou hoje, fazendo o que eu faço hoje, gravando, sendo host de um podcast, fazendo palestras, treinamentos, dando treinamento de comunicação, né? Então, eu também, um dia, me dei por conta, não sabia que isso era um problema. Quando eu comecei a sofrer, isso foi na faculdade, ingressei na faculdade e comecei a perceber o quanto eu tinha dificuldade de fala e de me posicionar, mas eu tinha muita vontade de fazer acontecer. Eu tinha muita vontade. Para mim, aquilo era... nunca foi um problema, mas eu comecei a perceber que era um problema a minha comunicação quando eu saí para o mundo. Quando eu saí do interior e fui para o mundo. Então, eu saí do interior de uma cidade de 5 mil habitantes e fui morar na cidade de Passo Fundo, que hoje deve ter em torno de uns, não sei te dizer, mas uns 200 e tantos mil habitantes. Então, para mim, foi assim uma quebra de paradigmas e me vi no mundo e eu precisei mudar. Então, trabalhei isso, busquei por conta própria, busquei fontes de conhecimento, fui na fono, trabalhei a minha dicção. E hoje eu tenho maior orgulho também de contar essa história, porque isso acaba conectando mais pessoas e fazendo com que pessoas se permitam também a se desenvolverem, a buscarem o conhecimento. E não é um erro, não é uma imperfeição. Por isso que tem que compartilhar, né? Só porque é o compartilhar, o seu testemunho ajuda pessoas que às vezes você nem sabe. E o testemunho que eu dou a seu respeito só é o seguinte, se você pegar não só um vídeo, mas uma foto sua, da época que eu te conheci, lá em 2017, até hoje, você fala, essa aqui é uma prima distante.
Né? Você fala, essa aqui é a Metropolitana, sua comunicadora que fez mestrado na Europa ou nos Estados Unidos, sinceramente, só você passa essa impressão hoje, e a prima lá da Fazenda. É isso aí. Né? Isso é sensacional, é para ter orgulho disso. E aí que as pessoas perguntam o que é a Kátia. Bom, prazer em conhecer, essa é a nova versão, né? É uma nova... alguém que se descobriu. Bom, Fernando, tá na hora da gente encerrar, o papo tá muito bom. Quero muito te agradecer, eu já nem sei mais para qual câmera eu olho aqui, mas eu quero olhar especialmente para ti, Fernando, porque foi uma rica troca. Você, desde que eu te conheci, eu te sigo, e eu tive a honra de te encontrar no evento do Tony Robbins, também em São Paulo, não sei se você lembra, onde tinha 13 mil pessoas. Eu tive a graça, a sorte de te encontrar no final do evento, no pavilhão, lá onde é que tinha um monte de expositores, e você me reconheceu, e aquilo me deixou muito feliz. E eu pensei, ali eu vi que você era gente como a gente, era um ser humano, alguém que eu via assim como um ídolo, e de repente eu vi como uma pessoa também, alguém de verdade, alguém que é essência. Eu me conectei ainda mais contigo, e hoje eu tenho muito a te agradecer. Eu levo você para onde eu passo, eu levo o teu nome, tudo que você me ensinou. Eu sei que as nossas trocas não foram muitas, mas cada troca para mim significa muito. Então você é um mentor para mim, eu quero muito te agradecer. Hoje você é um exemplo para mim em empreendedorismo, e quando eu falo em pitch de vendas, quando eu falo em vendas, liderança, empreendedorismo, vem muito teu nome. Inovação nem se fala. Então, quero te agradecer por você ser essa pessoa, fazer essa contribuição e transformar o mundo um mundo melhor. E parabenizar também pelo Clube Bora Fazer, que eu acho que é uma ideia extremamente fora da curva, inovadora, e que leva realmente transformação para todo mundo que está conectado ali. Eu que agradeço o convite. Eu te considero mentorada também minha, tá bom? Então, conte com isso. Conte eternamente só com esse mentor. Grata. Eu vou finalizar. No fim dos meus eventos, eu sempre gosto de ler alguma coisa. Às vezes alguma coisa minha, ou às vezes alguma coisa longa de terceiro. Eu vou ler um texto um pouco mais longo, mas é um texto que toda vez que eu leio me emociona. Esse é um texto que foi escrito uma crítica jornalística, escrita na época por um jornalista, ao recém-lançado filme Fantasia do Walt Disney, a primeira versão do Disney, na década de 40. Eu vou ler a crítica e depois vou falar quem escreveu. Fantasia deixou-me estarrecido, é a expressão, estarrecido, embaraçado para definir. Só tudo tão novo, tão inédito, que o vocabulário crítico usual mostra-se impotente. Disney é um tipo novo de gênio, e sua arte é uma arte total e absolutamente nova, jamais prevista nem pelas mais delirantes imaginações. Até o aparecimento de Disney, o cinema não passava de uma conjugação do teatro com a fotografia. Era uma representação teatral fotografada em todos os seus movimentos, cores e sons. Disney criou a grande coisa nova, a conjugação da fotografia com a imaginação. O desenho genial de Disney permite que todas as criações da imaginação possam ser fotografadas e projetadas com a riqueza dos sonhos, uma arte, pois, absolutamente nova e jamais prevista. Tudo quanto é absolutamente novo desnorteia a rotina do nosso cérebro. Ficamos sem palavras para julgar. O vocabulário humano é um conjunto de convenções que refletem experiências muito repetidas. Quando uma experiência sensorial totalmente nova nos defronta, o velho vocabulário existente mostra-se necessariamente inadequado. Walt Disney é a suprema compensação dos horrores que a guerra está trazendo para a humanidade. A guerra, sim, ao bombardeio aéreo às cegas, ao estroçamento dos inocentes, ao inferno. Mas a humanidade salva-se produzindo, neste momento trágico, a altíssima compensação de um Disney, o grande criador. Nós, gente de hoje, somos trogloditas da pedra lascada diante desta criatura que nos
entremostra maravilhas de um mundo ainda futuro remoto. Disney, os trogloditas te saúdam. Quem escreveu isso, em 1948, foi o crítico Monteiro Lobato. Uau! Sensacional, né? Muito. Sou fã desse texto. Muito incrível. Muito obrigada por compartilhar. Obrigado. E mais uma vez, quero te agradecer para a gente finalizar aqui, dizer que foi incrível. Espero que todo mundo que esteja nos assistindo, eu não sei em qual câmera que eu devo falar, mas vou falar aqui agora para todo mundo que está conectado aqui com a gente, que acompanhou esse podcast, que consiga aplicar vários desses aprendizados que o Fernando trouxe no seu dia a dia, para que a gente construa cada vez uma liderança mais empreendedora, humanizada e visando, né, o crescimento de todos como uma comunidade mesmo, que eu acredito muito que todos crescemos juntos muito mais do que se estivermos sozinhos. Fernando, mais uma vez, muito obrigada. E para finalizar, um brinde como que sobrou do nosso vinho aqui. Um brinde e venham todos conhecer o Clube Bora Fazer, a sua dose de negócios, coragem e fé. Obrigado, gente. Obrigado, Kátia. Obrigada. Até mais.